Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje tô com um convidado aqui que o papo vai ser incrível. Vocês vão conhecer a história dele, que é o David Barros. Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Empreendedor e investidor jovem, fundador da Investins. Falei certo? Investins. Boa. Educação financeira para jovens. Coautor do livro Quem Te Disse Que Não É Possível, que reúne entrevistas e histórias inspiradoras de pessoas que superaram obstáculos. David, prazer ter você aqui no Corte dos Livros podcast. Show. E eu acabei de te apresentar de uma maneira formal. Mas quem que é o David no dia a dia, na sua essência? Legal. Bom, tô muito feliz. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Quem é o David na essência? Eu acho que o David é um garoto que, como qualquer outro, até os 13 anos sonhou em jogar bola, pensou que seria o próximo escolhido. Enfim, gosta de conversar, gosta de sair com os amigos. É um jovem comum que encontrou na educação financeira um motivo para se colocar em ação no mundo e fazer um trabalho bacana para os jovens. Que legal. Quantos anos você tá hoje? Tô com 20 anos. 20 anos, cara. Tô no auge dos meus 20 anos. Eu com 20 anos, cara, nossa, não sei nem o que eu queria da vida. E você já empreendendo aqui. Mas me conta um pouquinho ali no começo, de onde surgiu essa ideia de você entrar no mundo do empreendedorismo, da educação financeira. Por que educação financeira? O que aconteceu? Legal. Cara, com 13 anos, queria jogar bola, né? Tá. E aí eu tenho um irmão mais velho, inclusive ele tá aqui hoje. O Wesley, ele é 8 anos mais velho do que eu. E ele tinha começado a trabalhar muito cedo. E naturalmente, quando você começa a trabalhar, as pessoas te falam sobre dinheiro. E aí com ele não foi diferente. Ele me apresentou isso, eu com 13 anos de idade, o que eu pensei? Vou ficar rico, né? E eu fui estudar esse negócio. E a primeira coisa que eu aprendi é que para ficar rico ia levar 40 anos se eu ficasse, mas eu gostei do tema. Então eu comecei a estudar, na época eu tinha uns R$200 de moeda no cofrinho. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, vou investir aqui os R$200 de moeda que eu tenho no cofrinho. E ela falou, não vai fazer isso não, que isso é perigoso. Mas aí eu fui ali brigando e tal, comecei a estudar. Fiz meu primeiro investimento lá, na época, pela conta do meu irmão, inclusive, que eu não sabia que menor de idade podia abrir conta. E eu fui me colocando em ação no mundo. E aí fui conhecendo outras pessoas, me conectei com professores, diretora, vice-diretora. E aí me tornei mais ativo na escola pública que eu estudei a vida toda. E aí, cara, fiz vários projetos até fundar a Investins de fato, que é uma empresa de educação financeira focada especialmente em jovens brasileiros. E hoje a gente tem um trabalho bem, bem bacana no segmento. Que legal, cara. E como que você fundou ela, assim? Conta um pouquinho mais detalhes. Você falou, vou fundar uma empresa, vou empreender. Era um sonho seu já empreender ou não? Conta um pouquinho do dia 1. Sim, legal. Cara, não era um sonho empreender, porque eu nem sabia o que era isso, assim. Então, quando eu conheci o mercado financeiro, eu conheci o lado social e o lado do empreendedorismo, né? Meio contraditório, mas na minha vida entrou o mercado financeiro e o lado social ali, muito pela história do Edu Lyra, que depois se conecta com um pouquinho do meu livro, que eu vou compartilhar com vocês. E como é que aconteceu? Eu tava estudando esse universo, tinha ganhado ali alguns livros, tinha visto alguns vídeos ali. E aí eu tive uma ideia junto com o João, na época que estudava junto comigo ali. Eu falei, pô, João, vamos criar um Instagram para falar sobre esse negócio que a gente tá estudando, cara. Mercado financeiro, empreendedorismo. E aí a gente se uniu com mais algumas outras pessoas, a Emily, a Alessandra na época. E a gente falou, a gente vai criar um Instagram inicialmente, não era um negócio, era um Instagram pra gente ensinar outros jovens sobre esses assuntos que a gente tá aprendendo. E aí, cara, nasceu Investins. Nessa época nasceu o nome também. E aí, no começo, era um Instagram ali pra gente publicar posts, vídeos. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a aparecer. Depois fiz palestra na escola. Depois meus professores me levaram pra fazer outras palestras em outros lugares. E as coisas foram acontecendo até, de fato, formalizar como uma empresa, um negócio de impacto. Enfim, foi mais ou menos por aí. Tá, que ano foi isso? Isso foi em 2000 boa pergunta. Isso foi 2020, na 2019. Pandemia ali. Um pouquinho antes da pandemia, assim. Um pouquinho antes. Que o negócio ficou sério mesmo foi 23, assim. 23, isso aqui é um negócio, vou tratar isso aqui como um negócio, de fato, sou empreendedor. Mas até então era só um projeto. Tá. O que aconteceu pra você entender que o negócio ficou sério? Sim, legal. Então, conforme eu fui estudando, eu fui gostando desse negócio de empreendedorismo, enfim, de resolver problemas. Então eu fui me vendo cada vez mais como empreendedor. Então eu já enxergava ali, talvez isso aqui não é só um projeto, eu quero que isso aqui se torne uma empresa, que dê lucro, enfim, que venha recursos e que a gente possa fazer mais coisas. E aí eu fui mudando um pouco minha mentalidade nesse processo e aí fui desenvolvendo isso nos meus amigos na época que estavam participando junto comigo. E aí em 23 a gente falou, isso aqui vai virar um negócio de fato.
E aí a gente fez o nosso primeiro grande projeto ali com a Anima Educação, do Instituto Anima. Tá. E aí, 24, 25, as coisas foram melhorando. Que legal, cara. Caramba. Tudo muito rápido também, né? Sim, muito rápido. Tá. Volta lá no que você falou da parte social, no Edu Lyra. Eu não conheço pessoalmente o Edu Lyra, mas sei do projeto dele, sei da história. Legal. Qual que é a parte social aí? Onde que as histórias se cruzam? Legal. Quando eu conheci o mercado financeiro, através ali do meu irmão, eu conheci o empreendedorismo. Inicialmente eu estudava muito pelo YouTube mesmo, assim, não comprei curso e tal. No começo era YouTube, depois fui pros cursos, pros livros. E aí eu conheci a história do Edu Lyra através do Flávio Augusto, do Geração de Valor. Tá. Então eu acompanhava muito o Flávio Augusto, e aí em algum vídeo lá eu vi a história do Edu Lyra. E aí quando eu falei, poxa, esse cara veio de um lugar parecido que o meu, extremo leste de Poá, e esse cara pisou em Harvard, no MIT, entrou na lista lá da Forbes. O que esse cara fez que ele chegou nesses lugares? Eu quero chegar também. Então foi muito essa conexão de que, ele saiu de um lugar parecido que o meu, e ele chegou em um lugar que eu almejo um dia chegar também. E aí eu fui estudar a história dele. E aí lá na Essência, não sei se você sabe, ele funda Gerando Falcões, o Edu Lyra, que é uma ONG hoje. Uhum. Ele funda Gerando Falcões lançando um livro. Em 2012, ele lança um livro chamado Jovens Falcões. Tá. Ele roda o Brasil, ele vende tudo que ele tinha, se une lá com os amigos dele na comunidade, e ele roda o Brasil, ele entrevista várias pessoas, brasileiros menores... Jovens brasileiros até os 30 anos. E ele lança um livro e ele vende por R$ 9,99 na comunidade. Em 3 meses ele vende 5 mil cópias. Se você fizer as contas, dá uns 50 mil reais. E com esse dinheiro ele funda a Gerando Falcões, que mês passado captou 100 milhões da Fundação Lema. E aí, inspirado nessa história, um belo dia, era um domingo, eu falei, poxa, ouvindo essa história, eu falei, cara, eu preciso lançar um livro também. E a minha missão nessa ideia toda, nesse projeto todo, era conquistar o prefácio do Edu Lyra. Então era que o Edu Lyra assinasse a obra, e aí a missão seria cumprida. Muito e aí eu conectei com a Emily, que estudava comigo na época, que já escrevia super bem, enfim. Hoje ela faz jornalismo e tal. E eu falei, Emily, vamos lançar um livro parecido com o do Edu Lyra, e a gente vai atrás dele para ele escrever o prefácio. E aí começou uma saga bem longa até a gente conseguir lançar fato. Deu certo, cara. Ó, inclusive aqui, ó, quem te disse que não é possível, trouxe um pra você. A gente tem prefácio do Edu Lyra, contracapa do nadador paralímpico Daniel Dias. Daniel Dias. E a gente reuniu várias histórias de vários brasileiros que saíram de vários lugares. Então, na nossa obra, tem desde a sobrevivente do 11 de setembro, a empresária que saiu na Forbes, o artista de batalha de rimas. A gente pegou várias histórias de vários brasileiros para a gente levar uma mensagem bacana para os jovens de esperança. Não é um livro de educação financeira, que é a minha temática, o meu segmento. É um livro mais de projeto de vida. Porque a gente entende que para fazer o jovem ganhar dinheiro, a gente precisa engajar esse jovem para que, de fato, ele consiga se colocar em ação no mundo. Muito legal. Então, a gente levou 2 anos para a gente lançar a obra, de forma totalmente independente, não teve nenhuma editora no processo, e a gente lançou no Teatro Municipal no comecinho do ano passado, lá em Osasco. Que legal, cara. E como é que foi chegar no Edu Lyra? Cara, foi uma missão quase impossível. Eu tentei de tudo, assim. Eu tinha algumas pessoas que tinham conexão com ele. Então, assim, desde e-mail... Quem disse que não é possível? Quem te disse que não é possível. Então, desde e-mail, escrevi cartinha na mão, mandei para pessoas que tinham contato com ele, nada do Edu, da Sinal. Mandei mensagem pra mãe dele. E também nada. Você tava focado. Tava focado, tava ali no foco. A gente já tinha conseguido todas as histórias, menos a do Edu Lyra, assim, pra escrever o prefácio. E aí a gente teve... Nosso último insight foi assim, vamos na escola e a gente vai gravar um vídeo falando da ideia do livro, o propósito, e a gente vai publicar nas redes sociais e a gente vai marcar até a 5ª geração da família do Edu Lyra. E ele vai ter que notar a gente. E aí, tipo, a gente publicou esse vídeo numa terça-feira, nada. Na quarta-feira, nada. Na quinta-feira, nada. Era uma sexta-feira, 10h15 da noite. A gente tinha publicado no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Aí o celular apitou. LinkedIn, Edu Lyra, conta comigo pro prefácio, tamo junto. Aí, cara, foi uma explosão de emoções, assim, tipo, a gente conseguiu. Só que ele falou, conta comigo pro prefácio, e aí, beleza. Qual é o e-mail, o número, como é que a gente consegue o contato? E a gente, enfim, mas beleza, ele deu sim, a gente tirou um print, a gente tem o sim do Edu. E aí a gente, enfim, tinha um conhecido que conhecia e tal, e aí a gente se conectou com a assessoria dele. E aí ele escreveu o prefácio, mandou, a gente embalou no produto. Que legal, cara. E depois que ficou pronto, a gente conheceu ele de fato, presencialmente. Pôde entregar a obra pra ele, enfim, compartilhar pra ele
com ele, a inspiração ali, em todo esse projeto. E aconteceu, cara. Aconteceu. A gente conheceu o Edu, ele escreveu o prefácio. E hoje eu tenho um contato bem próximo a ele, assim. Então, é uma história bem bacana de superação. Muito bom. E tá à venda em algum lugar? Sim, tá à venda. Depois você deixa o link? Sim, deixa o link. Eu coloco aqui na descrição. Combinado. Boa. Que legal. Quem disse? Muito bonita a capa, hein? Bonito, né? E ele tem toda uma pegada, ó. Por exemplo, ele é bem jovial. Então tem a introdução minha, da Emily. E como é que funciona? Basicamente, vamos pegar aqui... Por exemplo, a história da Rayane. A Rayane, ela é uma jovem também de 20 anos. Ela vem do interior de Minas Gerais. E hoje ela faz FGV. E ela tem um projeto que visa democratizar o acesso a políticas públicas de forma partidária para jovens. Qual que é a estrutura da obra? Tem uma foto da pessoa. Aí tem uma música que representa a história dessa pessoa. Que legal. Aí tem uma frase que essa pessoa gosta de algum líder. Tá. E aí tem as premiações e os reconhecimentos dessa pessoa. Aí você vira a página... Tem uma mini biografia. Tá. E aí sempre instigando o jovem. Bom ali. Ser jovem é um ato político. É um livro que instiga muito. Então, por exemplo, no caso da Rayane, a mini biografia começa assim. Seu ponto de chegada não depende do seu ponto de partida. De uma pequena cidade pode surgir um grande líder. De uma grande cidade cinza pode aparecer um pequeno ponto aquarela que colore os muros e se destaca entre a multidão. De todos os cantos desse imenso universo podem sair nomes que com uma oportunidade abalariam dezenas de gerações. Caramba. Então é um livro muito assim, instigador o tempo todo. Vamos, se movimenta, faz alguma coisa. Então tem uma mini biografia e aí depois é perguntas e respostas como se o jovem estivesse conversando com a Rayane. E aí no final o legal é que as pessoas entrevistadas ali, as histórias, ela deixa uma mensagem de esperança para os jovens. Então o livro ele foi baseado totalmente nesse contexto, enfim. E aí tem uma diagramação bem jovem. Muito legal. Bem legal. Muito legal, cara. Caramba, que história. Você tem 20 anos ainda. Imagina quando tiver meia idade. Eu tô com 42. O que vai acontecer na sua vida de coisa boa até lá? Mas assim, ó, vamos voltar agora à vida real do empreendedor brasileiro. Sim. Bora. Quais foram os primeiros obstáculos ali no começo ali da fundação da empresa? O que aconteceu ali? Legal. Eu acho que, assim, o primeiro grande obstáculo era um obstáculo um pouco interno, assim. Era realmente de eu acreditar que era possível. Eu lembro que eu comecei a fazer palestra e em toda palestra a gente passava um vídeo do Edu Lira. E era um vídeo que ele citava, era muito distante da minha realidade fazer viagem, captar recursos, viver disso aqui. E eu ouvi aquele vídeo pensando que ainda era meio impossível pra mim, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. Então hoje eu faço palestra e a gente não passa mais o vídeo do Edu, a gente conta mais um pouco da história do livro. Só que tantas coisas aconteceram. Então no começo era muito difícil acreditar que poderia dar certo, sabe? Sempre acreditei. Um obstáculo interno na sua cabeça. Exato, exatamente. Assim, será que isso aqui é pra mim? Comecei em alguns ambientes, será que isso aqui é pra mim mesmo, sabe? Não me sentia tão pertencente, mas as coisas foram acontecendo. Então eu acho que esse é um dos principais, porque a gente não, às vezes a gente não acredita que é pra gente, né? Então acho que no campo do empreendedorismo, no começo era muito isso. Até pelo fato de ser muito novo também, né? Sim. Então, ia falar com as pessoas não davam muita bola, né? O que esse moleque aí quer falar comigo? Sobre dinheiro ainda, né? O que esse menino vai me ensinar sobre dinheiro, cara? Ele nem vivenciou ainda, nem trabalha, sabe, direito. Então era um pouco mais difícil. Então teve a questão da idade também. E principalmente no começo, essa crença limitante, sua eu diria. Mesmo, né? Minha, exato. Que ela foi sendo quebrada ao longo do processo. E seus pais te incentivaram? Sim, assim, meus pais, eles estão começando a entender o que eu faço ainda. Assim, eles nunca falaram não, mas eles nunca também, vai com tudo, sabe? Até pelo receio ali, eles vieram de uma origem muito humilde, mas hoje eles estão começando a ver, a entender. Então hoje, assim, mas de toda forma, eles sempre deram todo o apoio possível, assim, a base familiar, a estrutura familiar eu sempre tive. E isso, com certeza, talvez seja um dos principais fatores que permita com que jovens possam ter ascensão social, né? Muito bom, cara. Caramba. E quando você pensou em escrever o livro, foi muito por causa dessa ligação mesmo com o Edu Lira? Você falou assim, ele viajou ao Brasil, entrevistou as pessoas, foi meio que uma inspiração. Sim, total. Foi total uma inspiração. E seria um símbolo, né? Teria uma história muito forte por trás da gente ter começado a fazer palestra, ali, muito por conta dele também. Dele ter sido uma das primeiras inspirações empreendedoras, de pessoas mais sociais. Eu não me considero empreendedor social, eu me considero empresário, mas eu trabalho com social também. Então foi muito isso, cara. Foi inspiração total no Edu e no que ele tá construindo junto com o Lê Maestro, com a Mayara na Gerando Falcões.
Que legal, cara. Caramba. E você sabe que assim, né? Olhando pro nosso contexto de Brasil, Sim. né? A gente nunca foi, né, treinado, ou então não se aprende educação financeira na escola, Sim. né? Eu vejo que, por exemplo, até na faculdade, a gente sai da faculdade às vezes e vai empreender, ou a gente às vezes sabe malemar conta de mais ou menos, Sim. mas a educação financeira em si, sabe, a maneira de pensar, você se enxerga também trabalhando um pouco nessa vertente, tipo assim, o que eu consigo contribuir para o país para começar a ensinar a educação financeira desde o começo? Você se enxerga nessa lacuna? Total, cara, total. Hoje parte do meu trabalho na Investins, parte do nosso trabalho na Investins é ir para escolas públicas, privadas, universidades, levar a educação financeira. E a gente tem um grande diferencial que é a educação financeira de jovem para jovem. Então tem uma conexão muito forte nesse processo. A gente tá começando a ter educação financeira nas escolas, assim, ainda tá bem no começo. Tá embrionário ainda. Por exemplo, aqui em São Paulo já tá na grade curricular, pelo menos nesse ano. Tá bom. A gente tem 2 aulas de educação financeira por semana. Só que o grande lance é que normalmente essas aulas são dadas por professores de matemática, física, que não têm educação financeira. Aí complicou tudo. E aí, entendeu? Ao invés de aproximar do tema, faz a galera se afastar mais. Então, pensando nisso, a gente está desenvolvendo uma solução para apoiar os professores nesse sentido, que é o Moneyzinho. O Moneyzinho, ele é o assistente de educação financeira do professor. Que legal. Ele é uma IA que você tem conversação fluida e aí o professor pode apoiar, enfim, compartilhar o Moneyzinho na sala de aula, trocar ideias com os alunos. Os alunos podem fazer perguntas pro Moneyzinho, o Moneyzinho traz resposta ou traz mais pergunta para elaborar e instigar reflexão. O professor pode, por exemplo, trabalhar, sei lá, inflação semana passada e essa semana ele chega na sala e fala, pessoal, o Pedro, a Júlia, vem aqui na frente explicar pro Moneyzinho o que é inflação. Aí eles vão lá, explicam pro Moneyzinho, aí o Moneyzinho fala se tá certo, se tá errado, que legal, cara. Se tá mais ou menos. Então a gente tá desenvolvendo iniciativas, não só o Moneyzinho, mas o Moneyzinho é uma das principais iniciativas que a gente tá desenvolvendo nesse sentido, para levar principalmente para as escolas públicas. Caramba, total. E olha só que legal que você falou, né? Porque assim, eu fico pensando, quando Anaí, inclusive Anaí, obrigado aí pela ponte aqui com a gente. Ela falou, eu vi seu perfil, falei, caramba, olha que interessante, né? Porque hoje, por exemplo, quando eu penso em players de educação financeira, tem os nomes conhecidos, né? Thiago Nigro, Bruno Perini, tem vários. Natália Arcuri. Inclusive tá no nosso livro. Tá? É uma das histórias que a gente legal. compartilha no livro. E é legal porque, assim, você fala do jovem pro jovem. Sim. Porque, às vezes, por exemplo, legal, eles estão ali, tem o público deles e tal, mas quem que tá falando pra essa geração, né? Sim. Na hora que a Anaí passou o briefing pra mim, eu falei, nossa, faz muito sentido, cara, porque a gente se conecta com quem tá mais próximo da gente. Sim, total. Né? Total. E como que é essa recepção da galera? Vocês têm uns feedbacks legais? Como é que a galera recebe vocês? Olha, todas as palestras, assim, são muito parecidas. A galera começa a chegar na sala, assim, eles olham e falam, meu, o que esses meninos aí vão falar pra gente, assim? Eles são os palestrantes mesmo, assim? Aí eles ficam meio assim, sabe? E aí, quando acaba a palestra, tipo, a galera vem, conversa, pô, que legal, que massa, continua o seu trabalho, bem bacana. Então, é sempre esse misto de, tipo, meu, desconfiados, assim... Tá. Será que vai pra frente? Eles terminam, sabe? Pô, também quero isso aí e tal. Como é que eu posso contribuir com vocês? Então eu julgo que por esse feedback, principalmente nas palestras, a missão vem sendo cumprida. Tá. Agora a gente precisa escalar esse negócio, elaborar iniciativas para de fato ganhar atração e levar isso para mais jovens no Brasil, porque eu não consigo ir em todas as escolas do país, né? Eu preciso criar instrumentos para fazer a mensagem chegar lá. O seu foco, eu não te fiz essa pergunta, Sim. mas o seu foco é as escolas. A gente tem uma atuação bem forte em escolas hoje, mas a gente não atua só para escolas. Tá. Então a gente tem um braço na Investins com empresas, então a gente faz projetos, consultorias, publicidades com empresas privadas. Tá bom. A gente tem alguns trabalhos até hoje, então a gente tem iniciativa com a Caixa Econômica Federal, Legal. com o Nubank, com a Prudential do Brasil, com o Instituto Ânima. E aí a gente tem uma atuação bem forte em escolas. Como é que a gente atinge as escolas e as faculdades? A gente faz palestras pontuais e a gente lançou agora um programa de embaixadores. Tá. Então a gente se uniu com uma ONG chamada Educafim, que também é de uma jovem do interior do Rio de Janeiro, a Rafaela. Um abraço, Rafaela. E a gente se uniu com eles, da Educafim, para a gente formar
jovens pelo Brasil todo e a gente vai ensinar educação financeira para eles e eles vão começar a expandir esse conhecimento, nosso conteúdo, nosso material para suas regiões e comunidades. Então a gente já lançou a primeira turma, a gente tem 20 jovens em todas as regiões do Brasil e a gente começou a formar essa galera e essa galera vai começar a expandir o nosso conteúdo, seja através de palestras ou seja através de uma jornada financeira que dura 5 encontros. E a gente vai começar a expandir a nossa atuação de forma nacional. Porque hoje eu tô muito em São Paulo, a Rafaela tá muito no Rio de Janeiro. Então é isso, a Investindo ela tem alguns braços. A gente tem o lado social, que seria ali para escolas, faculdades, com os embaixadores, as palestras. A gente tem o braço com as empresas privadas e a gente está desenvolvendo iniciativas como o Moneyzinho para vender para governos. Entendi. E curso não tem? Não, hoje não. De curiosidade? Não, ainda não. Legal. Muito bom, cara. Nossa, você me deu uma baita ideia aqui quando você falava de ter embaixadores nas outras... Nas outras regiões. Sim. Porque eu já fiquei imaginando aqui, pô, realmente, eu tô em São Paulo, mas quem que me representa, sei lá, na Bahia, Sim. em Fortaleza, no Rio? Total, até para criar senso de comunidade, né? Qual que é o objetivo do programa de embaixadores? É o programa social, então a gente não vai ganhar dinheiro com ele. Mas a ideia é que nos primeiros 12 meses de programa a gente impacta mais de 90 mil jovens. Então, se a gente conseguir impactar isso, criar uma comunidade, mais parceiros, mais empresas, mais parceria como um todo vai chegar, sabe? E a gente consegue expandir para outros projetos também. Muito legal. Então, é muito esse insight de criar uma comunidade também e não só ficar fazendo ações pontuais. Claro, começo, né, pessoal? Você jovem que tá assistindo, o começo é você por você, né? Sim. Você faz a palestra, você toca o operacional, você faz tudo. Aí depois de um tempo você vai construindo o time e aí quem sabe o programa de embaixadores pode ser uma forma legal de escalar. Muito bom, cara. Muito bom, porque eu fico pensando, do mesmo jeito que você tá na área da educação financeira, eu aqui no Cortes, eu fico na área que é, tipo, as habilidades que a gente não aprendeu na escola. Sim. Então, por exemplo, comunicação, inteligência emocional, são os livros que eu leio. Meu clube do livro é com foco em habilidade comportamental, que é a mesma coisa, cara. É tipo assim, você pegou o nicho da educação financeira, eu peguei um nicho que também ninguém dá muita atenção. Sim. A gente sai da escola, da faculdade, da universidade, a gente não tem inteligência emocional para lidar com os perrengues do dia a dia. Sim. A gente não consegue se comunicar bem, a gente não consegue vender nosso peixe. Então eu tô numa fatia, mas o core business é educação também. Total. Então por isso que eu fiquei pensando nos embaixadores. Nossa, legal. A cabeça tá explodindo aqui. Mas vamos falar do livro agora. Bora. Como é que vocês escolheram as pessoas? Vocês tinham em mente algumas pessoas-chave? Alguém indicava? Conta um pouquinho como foi essa curadoria para chegar nas pessoas daqui. Legal. A nossa ideia era captar pessoas que podiam inspirar os jovens. Tá. E aí podia ser de qualquer segmento, área, atuação, podia ser de qualquer origem também. A ideia não era pegar só pessoas que vieram de baixo, mas também pegar pessoas que tiveram oportunidades na vida. Tá. E a gente foi construindo isso, assim. Então, no começo a gente mandou um monte de e-mail, mensagem, tentou captar de várias formas. Algumas respondiam, outras não. E a gente foi construindo. Por exemplo, um caso curioso, vamos pegar o da Natália Arcuri. Pô, Natália Arcuri, inclusive quando meu irmão me apresentou o mercado financeiro, eu comecei a assistir a Natália Arcuri. Então foi o primeiro canal de educação financeira. Minha esposa assistia lá quando ela tinha ainda o pauzinho lá, esqueci o nome lá. Você lembra o nome? Eu não lembro o nome também. Era primeiro, assim, depois que a gente acabou conhecendo outras pessoas. Sim, por exemplo, no caso da Natália Arcuri, pô, ela tem o maior canal de finanças do mundo. Sim. É uma pessoa menos acessível do que uma pessoa comum, né? Total. Então, como é que a gente chegou até ela? A gente foi num evento, a gente teve a oportunidade de ir num evento do Instituto XP. E por acaso ela tava lá nesse evento, ela ia participar. Então a gente falou ali com a assessoria dela, a gente falou com ela e fez a proposta. E ela foi super carinhosa, assim, ela aceitou. Ela falou, pô, com certeza, faz super sentido. Até porque a gente linkou com a história da Edu Lyra. Total. Então, e tá no core business dela também, educação financeira. Total, social e tudo mais. E aí ela topou, e esse foi um caso que deu certo. A gente conseguiu, enfim, depois a gente entregou o livro pra ela, foi bem legal também. E as outras, cara, foi assim, não teve uma linha somente, sabe? A gente foi fazendo várias coisas. Tá, quantas histórias tem aqui? Tem umas 11 histórias. Tá. Além do prefácio do Edu Lyra, a contracapa do nadador paralímpico Daniel Dias e do comentário do Thiago também. Tá. Muito legal, cara. Peguei aqui a página da Natália Arcuri aqui também. Muito bom. Ó, você quer ler a mensagem que ela deixa pros jovens aí no final? Quero. Foi esse aqui do Sonho Grande, né? Não, peguei. Deixa eu ver qual que é a página. Eu passei a página aqui.
Achei. Boa. Aqui, mensagem. É a capa vermelha, né? É isso, ó. A gente perguntou pra ela, como você acredita que a educação financeira pode ajudar a mitigar esses desafios? Boa. Ó, vou ler aqui, hein, gente. A educação financeira, de forma isolada, não resolve o problema da renda e do acesso a oportunidades de trabalho e ascensão social. O método que eu criei ajuda a expandir horizontes. Ensina jovens a enxergar o dinheiro de modo mais pragmático. Oferece caminhos diferentes dos tradicionais, como concursos públicos, empregos formais e informais. Fomentar o empreendedorismo e capacitar esses jovens adultos de hoje para serem os empresários de amanhã, focando em negócios sociais, na minha visão, é um caminho para a redução das desigualdades sistêmicas no Brasil. Nossa. No caso, foi uma mensagem mais voltada para a questão financeira, mas se a gente pegar, por exemplo, aqui a Stephanie Hebrich, ela é sobrevivente do 11 de setembro. Qual página que tá? 126. Tá. A gente perguntou, Stephanie, deixa um recado final para todos os jovens que estão lendo esse livro. Ela falou, sonhe grande, sonhe da maior forma que você consegue, porque assim você vai atrás desse sonho com paixão e vontade. E mesmo que você não chegue àquele super sonho, você chegará a um lugar incrível. Isso move mundos. Todos são capazes. É a paixão que move, é a vontade de transformar, o desejo de realizar. Então sonhe grande e não tenha dúvida de si mesmo, você consegue. Muito bom. Então é um livro assim inspiracional, que traz elementos também para o jovem aplicar no dia a dia dele hoje, para não ficar só no campo da ideia, enfim. Tá. É para ele ler essa obra e falar, meu, essa pessoa fez isso, fez aquilo, talvez eu consiga pegar isso, aplicar aqui na minha realidade e começar a construir as minhas primeiras oportunidades. Muito bom. Eu vou continuar nessa linha aí, mas antes eu vi uma mensagem aqui, cara, da... não sei o nome dela. Bia Santos. Bia Santos. Cara, Viola Davis. Você leu o livro da Viola Davis? Não li, cara. Nossa, é muito bom, cara. Uma frase aqui da Viola. Eu acredito que o maior privilégio de uma vida é verdadeiramente ser quem você é. Cara, o livro da Viola Davis, pra mim, cara, assim, de biografia, a melhor que eu li já. Show. Do lugar que ela saiu até onde chegou. Sim. Incrível. Eu não conheço outra pessoa, não, cara. Ela, assim, tudo que ela conquistou, né? Oscar, e ela é incrível, cara. E aí você falou assim, é legal essa mensagem que você falou antes, porque, cara, tá sempre na nossa cabeça, né? É. Porque você falou que você tinha suas crenças ali no começo. Eu, quando eu comecei o conteúdo, o Cortes também, foi em 2021. Sim. Eu fiz um benchmark rápido ali no Instagram. Falei, quero compartilhar os livros. Do mesmo jeito que você falou, quero compartilhar a educação financeira. Falei, cara, quero compartilhar os livros que eu tô lendo e tal. Aí eu dei uma olhadinha ali, vem quem que tinha, né? Quem eram os players ali, né? As pessoas. Tinha 2, 3 ali com consistência, fazendo um trabalho legal, né? Então até hoje, inclusive. Sim. Eu olhei e falei, tem 3, cabe mais um. Sim. Tipo, acho que esse é um recado, né? Pros jovens, do tipo assim, dá, cara, sempre dá. E principalmente assim, eu tô acreditando cada vez mais nisso. Você começa a se movimentar primeiro e aí as coisas começam a acontecer, sabe? E claro, as coisas vão mudando no longo do processo, Sim, assim. O que eu tinha pensado para investir no começo era uma coisa. Cara, mudou inúmeras vezes e vai mudar muito mais ainda, sabe? Só que você tem que começar. Não adianta você só ficar, pô, eu tinha vontade de abrir tal coisa, eu tinha vontade de fazer tal coisa, e aí você nunca começa, sabe? Total. Eu acredito muito nisso, cara. Dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. Claro, não tô falando pra você pedir demissão do emprego, sim. Pegar cheque especial lá, abrir um negócio e tentar a sorte. Não é nesse sentido. Você tem que ter pelo menos uma mínima estrutura, talvez ter a sua reserva de emergência e tudo mais. Total. Se você puder talvez começar o seu negócio e ter um pé de meia, enfim, ter um outro emprego enquanto seu negócio ainda não pega tração, seria o mundo ideal. Sim. Mas a gente precisa começar, entendeu? Não adianta ficar só ali, se a gente tem um sonho, né, uma vontade de fazer acontecer ali, enfim, no campo do empreendedorismo que a gente tá falando aqui, né? Cara, comece e não desista, porque se você não desistir, talvez você consiga. Você sabe que é curioso isso, que me veio um filme na cabeça, porque o dia que eu decidi criar o Cortes, eu tava ouvindo um podcast do Bruno Perini. Legal. E ele deu uma entrevista, eu não lembro pra quem que era, não sei se era pro Joel, não lembro pra quem. Sim. Mas ele falou assim, comece antes de estar pronto. Sim. Isso ficou na minha cabeça, martelando, cara, porque é isso, né, cara? A gente nunca tá pronto quando é o começo. Sim. E aí, nesse mês, a gente que aí fiz o link, né? Esse mês no Clube do Livro, a gente tá lendo um livro chamado Garra. Sobre perseverança mesmo, isso de, tipo, não desistir, né? Legal. E a autora colocou uma frase muito porrada que, às vezes, a gente pode ter um olhar mais romântico, mas é muito isso. Ela falou assim, 80% do sucesso na sua vida
é sobre dar as caras. Sim. É sobre ser, cara... Levanta a mão, pergunta... Vai pra cima. Sim. Total. A grande parte das oportunidades que eu comecei a construir, quando eu tava na escola, quando eu tô na faculdade, quando eu tô em outros ambientes, foi assim, cara. Foi o simples fato de eu levantar a mão e me mostrar interessado, já te destaca, entendeu? Porque a grande maioria não faz isso. Então é mais nesse sentido. E eu acho muito importante a gente levar essa mensagem pros jovens, porque às vezes eles ficam muito nessa, né? Pô, tá muito distante. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou realizar os meus sonhos? Só que eu tento passar pra eles que a mudança começa onde você tá e com o que você tem. E aí você vai construindo. O primeiro vídeo vai ser ruim. Meu primeiro vídeo foi horroroso. Total. O roteiro era ruim, a qualidade era ruim, era tudo ruim. Total. Mas o negócio foi ficando melhor. A minha primeira palestra, muito ruim também, muito ruim. Mas ela foi melhorando, sabe? Total. E aí hoje as pessoas olham e falam, pô, legal, você fala bem e tal. Mas, meu, no começo... Pô, o começo é igual de todo mundo, sabe? Isso é muito legal, cara, porque, de novo, eu vou voltar no livro do Garra. Inclusive, leiam o Garra, cara. A autora fala exatamente isso, que é tipo assim, às vezes a pessoa olha o David hoje e fala assim, cara, o David tem talento, pô. Já nasceu com dom. Fala super bem e tal, tem uma empresa, ele tem um dom. Sim. E, na verdade, todo mundo, quando a pessoa ela fala isso, ela tá desconsiderando a sua jornada que ela não enxerga. Que é o seu treinamento, as suas horas, o primeiro vídeo que não tava bom, os perrengues, os desafios. É que é mais... É normal pra gente, é até mais fácil contar essa história, tipo assim, eu não consigo porque o David tem o dom. E, na verdade, a gente sabe, a gente que tá aqui empreendendo, a gente sabe que não é assim. Sim. Não, e foi uma coisa que eu fui aprendendo também. Porque eu já tive essa crença, e aí conforme eu fui conhecendo a galera que tinha chegado lá, eu perguntava sobre a jornada deles, assim, e eles me falavam, meu, no começo tentei fazer isso, deu errado isso. Aí eu falei, meu, eles são iguais a gente, sabe? Total, tipo, pô, total. Às vezes eu falo, a gente já pensou em desistir? Eu falo, cara, às vezes eu penso umas 2 vezes por semana, mas depois passa. O tempo todo. Porque é o dia a dia, né? Mas me conta uma coisa, teve alguma história dessas que pra você foi marcante? Que você, falou assim, essa história aqui, Edilson, me pegou, cara. Assim, eu gosto de todas as histórias. Até injusto essa pergunta. Desculpa aí, gente, fiz uma pergunta injusta aqui. Mas sempre tem alguma que pega num cantinho diferente. Não, total. Eu acho que uma das histórias mais inspiradoras do livro é do Lê Maestro. Tá. O Lê Maestro, pessoal, é o braço direito do Edu Lira. Ele foi um dos fundadores da Girando Falcões. E ele tem uma história de vida muito inspiracional, cara. O Lê Maestro, ele é... Vou começar lá do comecinho, né? Tá. O Lê Maestro, quando ele tinha 13, 14 anos, ele andava de skate. Tá. Ele mandava bem no skate. Ele estava prestes a disputar uma competição internacional e tal. E, cara, chegando na data, ele se machucou. E aí ele, teve que largar esse sonho. E ele acabou, enfim, pelo ambiente ali, por tudo, ele acabou entrando nas drogas. E aí ele virou dependente químico. Assim, dos mais complexos que tem. Tá. E ele conta que assim, a vida dele virou do avesso. E ele ficou um bom tempo nessa. Ele tinha vindo também de uma família super desestruturada, então bem complexo. E aí um belo dia, assim, ele tava voltando pra casa, e aí, acho que tinha uma tiazinha, não lembro exatamente, mas tinha uma tiazinha assim, falou, pô, Lê, se você quiser alguma ajuda, eu te ajudo e tal. E aí, em algum momento ele chegou assim no espelho da casa dele, ele olhou assim pra ele e falou, o que aconteceu, assim? Não tô me reconhecendo. E aí ele procurou ajuda, ele mudou de cidade, conseguiu se estruturar. E aí ele começou a cantar rap, enfim, trabalhar com cultura. E aí um belo dia ele tava voltando do trabalho, eu acho. E ele encontra um tal de Edu Lira no trem, que morava perto da casa dele, alguma coisa assim. E aí o Edu olha pra ele e fala, Lê, vamos mudar o mundo? Aí ele fala, bora. O Edu já tava querendo lançar um livro, querer fazer as coisas, palestra. Aí o Lê, ele conta que ele pediu demissão do emprego. E ele foi tocar, assim, mesmo sem saber o que daria. Tá. E o Lê hoje, cara, além de tocar, o operacional ali da Girando Falcões, enfim, a Universidade da Girando Falcões, enfim, ele foi considerado também pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens que podem mudar o mundo, sabe? Caramba. Várias premiações, enfim, é uma história que você lê assim e fala, esse cara aqui, ele é diferente. Ele é diferente, assim. Ele é bem diferente, porque olha o que aconteceu na vida dele e olha onde ele tá hoje, sabe? Foi uma história que quando eu já sabia um pouco da história do Lê, mas quando ele contou isso pra gente, deu uma baqueada, assim, com certeza. Tá, legal. A mensagem final que ele deixa também é bem legal. Qual que é? Que página que tá? Eu acho que tá mais pro final, cara. Deixa eu ver aqui, ó. 129.
129 é o comecinho da história do Leia. A gente até colocou na música da história do Leia, a gente colocou aquela música do Rapa, sabe? Sei. Qual? Aquela do... Qual do Rapa? Aquela... Deixa eu pegar o nome pra eu não falar errado. Os Anjos. Os Anjos. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Nossa, a frase dele, a mensagem dele é importante, cara. Todas são importantes, né? Mas não acredite nas mentiras que te contaram a vida toda. A mentira de que você é incapaz, a mentira de que é impotente, a mentira de que é burro ou pouco inteligente para superar qualquer desafio que vivenciar. Conquiste o que você quiser na vida. Acredite muito em tudo aquilo que parece impossível, porque todas as coisas são possíveis. Eu sou prova viva disso, de que dá. Apesar de acreditar no impossível e não acreditar nas mentiras, não se frustre com tudo que vai dar errado nessa jornada. Diante de todas as dificuldades que você vai vivenciar, porque antes de algo dar certo, muita coisa vai dar errado. Nossa, isso é muito real, hein, cara? Não é uma linha reta, Sim. né, cara? E aí o que diferencia quem realmente atinge os objetivos de quem não consegue ultrapassar essa trilha, essa jornada, sem desistir, porque muita coisa vai dar errada, mas você precisa se manter mesmo dando errado. Cara, acho que vai muito de encontro com o que a gente tá falando aqui Total. também, né? Total. Uma mensagem bem empreendedora mesmo. E assim, eu acho legal e contar isso pra galera. Não é aquela mensagem, aquela meritocracia, sabe, rasa. Tipo, não, você não é bem sucedido porque você não tá se esforçando. Não é isso. A gente tá falando aqui que é muito difícil, principalmente pra quem veio de baixo, pra quem, enfim, tá lá atrás. E, cara, é isso mesmo. É muito mais difícil. Mas eu sou do time que acredita que as coisas são possíveis. Total. O fato de você ter vindo de uma origem mais difícil não significa que você não deve lutar pelo aquilo que você acredita, sabe? Uhum. Então, acho que é mais voltado pra essa questão. Porque a gente escuta muito na internet aquele discurso raso, né? Pô, Sim. vai lá, faz. Se não der certo, você que fez errado e tal. Acho que não é por Não é esse bem caminho. por aí, né? Exato. Não é bem por aí. Você já leu o livro do... Ai, como que é o nome dele? Daquele... Ele fez pela Buzz também. Tem uma história que vendia água na praia. O Rick Chester. Rick Chester. Já sim. Maravilhoso, né? Sim, já sim. Eu li todos os livros dele. Eu gosto muito Sim, dele. total. Também tem uma história de vida... Incrível, A gente né? tentou trazer ele pro livro, mas acabou não dando certo. Nossa, cara, a história dele é... Ele teve um bom padrinho, né? O Flávio Augusto Sim. apadrinhou a história dele, mas, cara... O livro dele é muito bom. É muito bom. Muito eu chorei lendo o livro dele. É inclusive. muito impactante, É. cara. A história, quando ele... A parte que eu me emocionei no primeiro livro, quando ele conta que a mãe dele fez uma cirurgia e esqueceram o bisturi Sim. na cabeça dela, Sim. cara. E aí o pai dele chama os filhos e fala, ó, vocês vão ter que virar homem agora. E aí ele entende realmente, ele com 8 anos de idade, Nossa, cara. como é que a vida funciona. Sensacional. Mas, ó, vamos pegar uma parte pragmática aqui agora do podcast. A galera que tá aqui, o jovem que tá aqui Sim. te assistindo, não tem tão jovem também, mas vale pra todo mundo, né? Manda pro filho aí, É. pro sobrinho, pra Não, sobrinha. tem bastante pai e mãe, viu, que Legal. assiste aqui. É legal que dá pra encaminhar pro filho dar uma olhada, encaminha pra frente esse episódio. Mas qual o primeiro passo que você pode falar pra uma pessoa começar a cuidar da sua educação financeira? Um passo bem básico. Começa por aqui, cara. Tá. Quando a gente fala de educação financeira, a gente tá falando de 3 pilares, principalmente. É como ganhar dinheiro, como gerenciar dinheiro e como investir dinheiro. Então, o primeiro passo, você tem que descobrir qual que é o pilar que você tá. Se a gente estiver falando de um jovem, o jovem ele tá muito mais numa caixinha de querer ganhar dinheiro. Tá. Então, não adianta ele estudar o que é Bitcoin, o que é um CDB, o que é um tesouro direto. Depois ele vai estudar, mas agora ele tem que focar em ganhar dinheiro. Como é que o jovem ganha dinheiro? Trabalhando. E antes do trabalho, a gente precisa se qualificar. Então, o jovem hoje, ele precisa estudar. Só que o grande lance é que estudar não é só ir pra escola, só ir pra faculdade. Você tá trocando uma ideia aqui, você tá estudando. Você vê um vídeo no YouTube, você tá estudando. Estudar é praticamente tudo. Então, você precisa adquirir habilidades que poucas pessoas têm. Quando você consegue adquirir habilidades que poucas pessoas têm, ou enfim, que a grande maioria não tem, você começa a ser reconhecido por isso. E aí você consegue a sua primeira oportunidade de trabalho. Seja jovem aprendiz, estagiário, enfim, um bico informal, qualquer coisa do tipo. Começou a ganhar dinheiro, você tem que aprender a gerenciar dinheiro. Qual que é o princípio do gerenciamento de dinheiro? Se eu ganho 1.000, eu não deveria gastar mais do que 1.000. Ok. Esse é o princípio básico. Então, você tem que ter a capacidade de não gastar mais do que você ganha. Aí você olha pra mim e fala, tá, mas eu sou jovem, comecei a ganhar aqui R$500 por mês. Eu mal consigo gastar direito. Como é que eu faço? Então, aí a gente tem um problema de renda ainda. Então, Ok. ao mesmo tempo que você trabalha pra ganhar R$500, você ainda tem que se qualificar pra aumentar as suas rendas. E por fim,
como investir. Aí, como investir, cara, você precisa entender o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Se você está começando, vai entender o que é o Tesouro Direto, porque ele é o investimento mais seguro do Brasil, porque ele rende mais que a poupança. A taxa está interessante. Exatamente. Momento, né? Temos uma taxa ainda muito alta no Brasil, 15% ao ano. Hoje, em 5, 6 anos, você dobra o seu capital sem fazer absolutamente nada, só vivendo dos juros ali. Então, de forma resumida é isso. Você precisa identificar em qual lugar você está. Nesses tópicos. Se você precisa ganhar dinheiro, se você precisa aprender a gerenciar dinheiro, ou se você já está numa fase de aprender a investir dinheiro. E aí você foca em um desses tópicos, assim. Muito bom. Óbvio, tem muito mais coisas. Muito mais profundo. Mas assim, de uma forma rasa e Sim. macro pra dar uma visão pra galera, é isso. Muito bom. Cara, tem uma pergunta aqui que é mais uma... Não tá nem no meu roteiro, Sim. mas é uma curiosidade, cara. Que eu vejo assim, pô, você, a turma da empresa, seus amigos ali... estão buscando, estão empreendendo, estão indo dando as caras. Como é que você lida, principalmente vocês, como é que vocês lidam com uma, não é cobrança, mas um julgamento de algumas pessoas na internet que fala assim, o jovem não quer nada com nada, o jovem isso, Sim. o jovem tem que acabar. Que rola, você sabe que rola. Sim, o mimimi, né? Geração Z e tal. É isso, geração que não quer nada e tal. E a gente vê que, na verdade, às vezes a pessoa tá... ela tá fazendo pegando um recorte e generalizando aquilo, Sim. né? Como é que pra você que tá na pele, você tá falando assim, pô, cara, Dilson, tô batalhando aqui, cara, tem uma empresa... Tô conhecendo um monte de gente que tá mudando também, se movimentando. Cara, essa galera tá numa bolha que não tem nada a ver. Como é que você lida com isso? Sim, cara, assim, a geração Z ela é bem conhecida por não querer fazer algumas coisas que as outras gerações fizeram por muito tempo, né? Tipo, entrar numa empresa, trabalhar 40 anos e não ter muitos direitos e tal. O que eu penso sobre isso? Eu acho que, cara, depende muito, assim. Assim como nas outras gerações, tem as exceções, tem a galera que não quer muita coisa, tem a galera que quer muito, tem a galera que quer empreender. Eu escuto muito esse discurso quando eu vou nas escolas. Qual é o seu sonho? Eu quero ter meu negócio, eu quero ser meu patrão e tal. É perigoso esse discurso também, porque assim, nem todo mundo vai ser empreendedor, empreendedora. Então depende muito ali. Tá. Você já não deveria começar empreendendo do nada, talvez entrar num primeiro trabalho, aprender e talvez futuramente empreender. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu sou do time que acredita na minha geração. Então, eu tô com eles, tô comprado, entendeu? Tô trabalhando para melhorar o Brasil de alguma forma. No meu caso, é educação financeira, projeto de vida. Então, eu tô trabalhando nesse sentido e eu tô conhecendo, a galera duvida, mas eu tô conhecendo muita gente que tem a minha idade, que é um pouquinho mais velho, mais novo, que tá se movimentando também. Seja na política, seja no campo mais social, seja no campo empresarial, a galera tá indo também. Agora, eu não sei se a grande maioria tá indo, entendeu? Porque a gente escuta, querendo ou não, muitos dados, né? Mas aí é triste no sentido assim, né? Às vezes as pessoas, elas esquecem que ela tem um megafone na boca e que ela fala com muita gente. Sim. E aí você pega, às vezes, um recorte de às vezes, uma experiência que você teve na sua empresa, ou sei lá o quê, e você pega aquilo que, às vezes, é uma exceção, Sim. e você generaliza uma geração. E isso não é só da sua, na minha, tudo. Você coloca numa caixinha, todo mundo é aquilo, né? E tem contextos e contextos, sim, né? Sim, total. Tem contextos e contextos. E você sabe que eu sempre brinco nisso, que eu falo assim, cara, na verdade, eu penso que a galera, às vezes, precisa estudar um pouquinho mais. Sabe? Porque, tipo assim, cara, se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que o que você tá falando, às vezes, é umas besteiras, cara. Porque é um recorte muito pequeno, às vezes, uma opinião sua, que você, às vezes é só uma crença sua, você acha que é verdade. Então, eu queria fazer essa pergunta, porque eu vejo que, cara, tem esse julgamento e é chato, né, cara? É chato. Sim. Principalmente quando a pessoa, ela pega e coloca você numa caixinha. Num cantinho, exato. Muito legal, cara. Mano, muito bom. Eu adorei o livro aqui. E aí você falou vários... Eu vou entrar agora umas perguntas de livro aqui. Legal. Eu vi que você falou muita coisa de livro que você já leu e tal, que foi importante. Teve algum livro que foi muito importante na sua trajetória? Você fala assim, Adilson, esse livro aqui eu li e, cara, mudou uma chavinha na minha cabeça. Teve alguns, mas acho que o primeiro, assim, foi o primeiro. Pai Rico, Pai Pobre. É o clássico que todo mundo começa lendo ele. Eu ganhei de um professor, Pai Rico, Pai Pobre, tem uma história bem legal. Eu fazia um curso na época, aqui eu já devia ter lá uns 12, 13, 14, na época que meu irmão compartilhou comigo o mercado financeiro. E eu entrei nessa bolha do empreendedorismo. Sabe aquela bolha? Todo mundo entra. Vou acordar 5 da manhã, tomar banho gelado, vou mudar minha vida. Aí eu tava nessa fase.
E aí eu queria ler um livro, né? Porque, pô, os empreendedores, eles leem livros. Eles acordam às 5 da manhã e eles leem um livro. E aí eu tava em dúvida entre dois. A Arte de Fazer Acontecer e Pai Rico, Pai Pobre. Aí na ocasião eu comprei A Arte de Fazer Acontecer. Na semana seguinte eu ganhei Pai Rico, Pai Pobre de um professor. Juro pra você, 2019. E aí eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre. E aí aquele livro, assim, abriu minha mente. Eu falei, tem um jogo aqui que a grande maioria das pessoas, elas não estão ligadas e elas não jogam. E eu preciso jogar. Aí, junto com o empreendedorismo, lado social, a história do Edu Lira, do Flávio Augusto, as coisas foram contribuindo para, de fato, aos 15, 16 anos, eu ter lançado a Investins. Tá bom. Você leu Os Segredos da Mente Milionária? Sim. Muito bom, né? Muito bom. Também bem mindset e tal, bem empreendedor. Às vezes o pessoal faz umas perguntas pra mim, sempre de livro, né? Sim. Eu sempre indico esses clássicos. Tipo, cara, livro de educação financeira, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Cara, o clichê, ele só é clichê porque funciona. Sim. Aí, pessoal, livro de comunicação, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Cara, é um clássico, tá aí funcionando desde 38, acho. Desde 1900 e bolinha. Por que eu vou inventar moda, entendeu? Sim. É que o pessoal, às vezes... Só porque o livro, às vezes, ele entra em... Só porque ele dá uma hypada, às vezes ele é bom, cara. Sim. Né? E a maioria das vezes ele é bom, né? Muito bom. E dentro da sua jornada de leitor aí, você sempre leu, desde pequeno? Cara, pra ser sincero, não. Assim, eu nunca fui um bom leitor. Isso não significa que você que tá ouvindo, caso você não seja um bom leitor, você não possa lançar um livro. Ó. Total. Então, já quebra uma crença. Eu sempre tive dificuldade pra ler. Eu sou muito mais imperativo. Então, eu gosto mais de conversar. Eu aprendo muito ouvindo podcast, conversando com as pessoas. Então, a leitura ainda é uma dificuldade, mas isso não significa que eu não leio ou que você não deveria ler, sabe? Total. Então, acho que foi isso, assim. Eu nunca fui um leitor, sabe? Eu também não. Eu comecei... Cara, não sei se você sabe dessa história. Eu comecei com 38. Sério? Cara, eu lia... Tô com 43, faz 5 anos só. Só que brilhou meu olho, cara. Fiquei apaixonado. Mas eu lia só, assim, um livro da escola, da faculdade. Porque era necessário... Mas não tinha um prazer. Deixa eu pegar esse negócio pra estudar. É que tem uma galera que tem um prazer, né? Assim, lê assim com uma vontade, não para de ler. E quando tem um tempo vago, vai ler. Foi isso. Mas eu acho que isso é uma questão também muito de se a gente instigou isso na infância, né? Total. E no meu caso, eu acho que isso não foi tão instigado, assim. Por isso que hoje eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Boa. Até um conselho pros pais, né? Total. Pô, faça os seus livros lerem livros. Faça os seus filhos lerem livros. Assim. Total. Acho que isso ajuda bastante. Ajuda muito. Nossa. Principalmente agora, com o GPT e todas as facilidades. Cada vez mais. Hoje eu tava dando uma aula na comunidade e eu até falei sobre isso. Falei, cara, hoje a galera, às vezes, ela não sabe lidar com o tédio. Sim. Eu sei, é difícil, né? A leitura é um baita exercício pra lidar com o tédio, porque você tem que ficar ali quietinho, aí você 15 minutinhos, 20 minutinhos ali, você consegue, dá certo. Agora, uma outra curiosidade, cara, como é que esse seu irmão enxerga tudo isso hoje? Falou, cara, foi lá, apresentei lá o negócio pra ele e agora você tá aqui gravando podcast, tem empresa. Como é que é essa conversa em casa aí? Cara, uma pergunta, a gente pode chamar ele pra ele falar? Vamos ver se ele quer vir. Bora, vem, chega aí. Pra nós, como é que você enxerga? Como é que você enxerga? Que até eu tô curioso agora pra saber. Como é que você vê aí, Vou cara? até você deu espaço aqui, daqui a pouco eu volto. Pode ficar aí, pô. Fica aí. Bom, pra galera aí, eu me chamo Wesley, eu sou o irmão do David, é mais fácil me conhecer assim, porque eu sou... O irmão do David. Sou menos popular e tudo mais. Tá. Na época que a gente fazia futebol junto, quando ele entrou na escolinha de futebol, a galera ele chamava ele de irmão do Wesley. O irmão do Wesley, o irmão do Wesley. Os anos foram passando e, de repente, eu saí da escolinha, quando eu voltava lá, eu virei o irmão do David e aí depois isso se perdurou pra vida, assim. Agora, hoje, eu sou o irmão do David. Sinceramente, eu não visava nada disso acontecendo, dessa parte empresarial e tudo mais. A minha questão com ele é sempre tentar prever e antecipar algumas coisas que aconteciam comigo. Tá. Então, de coisas bobas você precisa aprender a andar de metrô, você precisa cuidar do seu dinheiro. Então, quando eu entrei para trabalhar, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu meio que aprendi com os meus pais, que é esse lance da base que ele falou, de não gastar mais do que você recebe, de sempre tentar guardar um pouco, não esbanjar ali, porque em algum momento pode ter uma época mais fraca de trabalho, de finanças e tudo mais.
E inconscientemente aconteceu isso comigo e eu comecei a trabalhar no financeiro, como office boy. Então eu tinha meio que essa trabalho, função, fazia parte do meu trabalho cuidar do dinheiro da empresa. E aí eu sempre divido muito com ele as coisas, eu converso muito com ele sobre tudo e resolvi explicar para ele, ó, tentei fazer isso daqui, os R$300 que eu coloquei virou R$302 depois de tanto tempo. E daí foi quando ele teve essa questão de, não, vou ficar milionário, então tem que trabalhar, porque se eu posso colocar o dinheiro lá e o dinheiro vai virando mais dinheiro, automaticamente eu vou ganhar muito dinheiro. Mas a gente, quando eu comecei a ver ele ter essa pulguinha atrás da orelha e tudo mais, eu já comecei a perceber que ia longe, porque ele tem um hiperfoco, assim, muito grande em tudo que ele costuma focar. Então, eu tava numa época que eu tava entrando na faculdade, buscando outra parte, em outro momento de vida completamente do que o dele, e ele ainda era uma criança, mas ele começou a trocar o foco que era esportivo, que ele tinha, para esse foco, digamos, mais acessível que ele tinha dentro de casa, que era estar ali dentro no computador, estudando e consumindo aquilo. E aí eu comecei a ver que realmente isso ia gerar muitos frutos, porque... E ele foi um dos meus primeiros financiadores, tá? Ele começou a financiar os eventos pra eu ir. Ele foi um dos primeiros financiadores. Apostou na ideia. Hoje em dia eu sou motorista, geralmente. Veio trazer ele aqui no Maringá. Daí eu comecei a fazer isso com ele. Então, esse lance que ele falava dos livros. Eu preciso comprar um livro. Eu falava, beleza, mas você não pode sair comprando um monte de livros, porque aí você vai só acumular um monte de coisas. Tá. E o fato de eu também comecei a fazer uma ponte entre ele e os meus pais, de começar a explicar um pouco para os meus pais como que era toda essa questão dele, porque minha mãe ficava muito preocupada, principalmente de, ele não sai do computador, ele fica no computador o tempo todo, e a gente vê um monte de coisas acontecendo com pessoas que não saem do computador e tudo mais. Aí eu falava, não, mãe, de certa forma eu estou monitorando e vou começar a te explicar coisas para que você também aprenda a monitorar, para que não fique só dependendo de mim. Mas do lado dele também comecei a falar pra ele, você precisa explicar pra mãe, você precisa tentar explicar. Até hoje eu falo isso pra ele, você precisa tentar explicar de um jeito que ela entenda. Então, mas eu não... Se eu falar disso daqui, ela não vai entender. Então tenta traduzir de um jeito que ela entenda. Você traduz pros seus amigos entenderem sobre finanças, você precisa... É mais fácil, né? Traduzir pra mãe entender. Muito bom. Aí eu comecei a financiar, de certa forma, essas coisas dele. Queria um curso. Beleza, qual curso você quer? Quanto custa? O primeiro computador, ele assumiu o meu computador, eu troquei de computador, o computador antigo ficou pra ele. Aí daqui a pouco, ele foi crescendo. Meu celular não tá mais tão legal, tô precisando criar conteúdo. Tem até uma história legal que ele falou, compra esse celular pra mim. Era, sei lá, 2019, 2020 ali. E aí ele falou, eu tenho uns investimentos que vão vencer em 2024 e daí eu te pago. Aí você compra esse celular e aí em 2024 eu te pago. Eu falei, então tá bom. 2024 você me paga. E aí, quando chegou, passou o tempo, ele falou, não, tá vencendo aqui o dinheiro, eu vou te dar. Eu falei, não, fica tranquilo, o celular é um presente pra você. Com o celular com dinheiro. Com o celular com dinheiro. Muito bom. Com o rendimento do dinheiro. Muito bom. E aí também, até o lance de colocar na cabeça dele algumas limitações e até um chacoalhões. Por exemplo, ele queria ir num evento, não lembro qual que era o evento que você queria ir. Era o evento do Flávio Augusto. Só que ele tinha 16 anos, nunca tinha passado por nada. Eu falei, cara, você vai pagar, sei lá, R$800 pra ir nesse evento e você vai absorver muito pouco do que vai ser dito lá, porque você não tem o conhecimento ainda das coisas que precisam de base para você absorver o conhecimento daquele evento. Então, segura, ele ficou bravo comigo. Não, mas porque ia ser incrível, eu ia conhecer um monte de gente, ia me conectar, não sei o que. Daí, anos se passaram, ele falou, realmente. Hoje em dia, eu fui num outro evento e aí eu não entendi nada do que eles falaram, porque eu não tenho essa base do que eles estão falando. E agora eu preciso ir atrás dessa base. Então, em resumo, olhando o que acontece agora, é meio isso, assim. Eu conseguia identificar essa habilidade dele, essa predisposição, o empenho, principalmente em aprender, em fazer fono em casa. Ele ficava colocando a caneta lá na boca para poder aprender. Trabalhinho. Melhorar a dicção e tudo mais. Então, aos poucos, no dia a dia, eu fui vendo esse empenho dele e tudo que tá acontecendo é meio que já era previsível dentro do que eu esperava
que ele fizesse. Tá. Eu sou sou sempre o puxão de orelha, sou sempre o que fala não. Ele vem, mas por que isso aqui, não sei o que? Eu falo, tá, mas isso aqui pode dar errado, isso aqui vai dar errado, isso aqui... Porque a parte boa toda ele já previu, entendeu? Tá bom, e aí eu fico lá tentando... Muitas vezes eu falo pra ele, pô, agora você vai ter que largar tudo isso daí e jogar futebol. Tá. Porque você tá dias, meses sem fazer nada. E não, agora começa a fazer uma atividade física, começa a entrar na academia. Teve épocas até pra galera mais jovens, ou até pros pais que estão vendo, que ele teve um esgotamento enorme, assim, de tipo, ficar uma semana sem energia pra nada, doente. E aí depois a gente explicou pra ele, ó, tá vendo? Esse esgotamento se deu porque você exagerou aqui. Se você não começar a equilibrar as coisas, vai dar ruim. Não vão. Eu falei pra ele, eu comecei a perder todo o meu cabelo quando eu entrei na faculdade. Eu também, eu não tenho mais nada. Porque eu comecei a focar muito naquilo, tipo, eu preciso resolver, preciso fazer com que isso aconteça e tal. E você começa a largar todo o resto, aí eu falo pra ele, já cuida dos seus cabelos antecipadamente. Então, toda essa questão é um ponto cômico, mas toda essa questão eu tento sempre prever pra ele. Tá bom. Como eu sou 8 anos mais velho, eu também tenho pessoas que são 10 anos mais velhas que eu sempre olho e falo, se daqui 10 anos minha vida estiver assim, legal, tá bacana. Então eu tento pra ele também, principalmente da parte de vida mesmo, prever um pouco e mostrar um pouco pra ele das coisas que acontecem com a gente, que veio do mesmo lugar que ele, que trabalha com uma coisa completamente diferente, que vive uma vida completamente diferente da dele. E da mesma forma eu aprendo todo dia com ele, ele me explica, você precisa se mexer aqui, porque senão isso aqui vai dar problema lá na frente. Você precisa fazer mais dinheiro aqui, buscar uma renda extra, você precisa se movimentar, você precisa talvez conhecer tal pessoa, você precisa ver tal investimento, coisas que hoje em dia é ele que cuida dessa parte toda. Eu só ganho o dinheiro, falo pra ele, meu plano é esse, eu não tenho tanta ganância, vamos usar essa palavra de maneira, entre aspas, de ganhar tanto dinheiro para mudar o mundo, que é o que ele pretende. Eu pretendo mais mudar o meu ciclo social ali, que é ele tá dentro disso. Então, eu posso usar os investimentos de uma forma um pouco diferente. Já tenho uma família, já é uma outra história. E aí ele vai dentro desse planejamento, cuidando do dinheiro ali, falando, então vamos colocar aqui, vamos tirar daqui, colocar nesse outro lugar, E quase sempre dá certo, assim, a gente tem uma sintonia boa. Muito bom. Eu tô curioso aqui com uma coisa agora, hein? Cara, chamei você aqui na fogueira, você sentou aqui, desenrolou. Da onde surgiu isso aí, cara? Não, isso aqui essa habilidade de comunicação aí, sentou aqui. Parece que faz 10 anos que sentou na cadeira de podcast. Não, é o meu primeiro podcast na vida. Assim, mas é um pouco do que ele falou. Eu tive que naturalmente aprender a me conectar com as pessoas para que os meus objetivos fossem sendo trilhados. Diferente dele que descobriu algo para fazer e focou naquilo, eu comecei a simplesmente a trabalhar num primeiro emprego e dentro desse primeiro emprego fui aproveitando as oportunidades que iam surgindo. Então, naturalmente, a vida foi me ensinando um pouco disso, assim. Diferente dele que teve essa base do tipo, temos esses caminhos aqui, o que você acha? Eu não, eu fui aproveitando os caminhos direita e esquerda que iam surgindo e eu fui vendo que se eu não me comunicasse, se eu não aprendesse a mostrar o diferencial para as pessoas, exatamente, as coisas não aconteceriam ou eu ia simplesmente passar batido ali e tudo mais. Eu vim trazer ele aqui só nessa função de motorista, mas eu já tô me conectando com vocês e isso pode me gerar alguma coisa. Legal. É meio que essa é uma coisa que a gente tem os dois, assim. Talvez pelo futebol, né? Porque no futebol você tem poucas oportunidades, tá lá, exatamente. Galera, time. Daí você precisa se destacar de alguma forma, porque talvez aquela seja a única oportunidade de você conhecer aquela pessoa. Total. E o futebol não deu, eu tentei muito mais tempo do que ele, mas é isso, veio uma lição pra vida, assim. Muito bom, muito bom. De como desenvolver as coisas. Show de bola. Obrigado, Wesley. É isso. Valeu. Sentou. Cara, mano, você tem que olhar pra essa comunicação aí com carinho, hein? Talento, meu. Chegou do nada aqui numa fogueira e desenrolou aí 3 minutos aí de conversa. Show de bola, cara. Que legal.
Vamos lá, agora é o seguinte, David. Tem uma próxima pergunta aqui, é um oferecimento do meu patrocinador, que eu dei o cafezinho pra você, a Cave. Aqui, ó. Oferecimento do Cave. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém, sentar, pedir um conselho, quem seria essa pessoa e qual seria esse conselho? Só pode ser uma pessoa. Ah, pode ser mais de uma. Nossa, cara. Essa pergunta é muito boa. Eu montaria um comitê aqui assim, ó. Colocaria o Edu Lira, o Flávio Augusto, o Thiago Nigro e o Rick Chester aqui na mesa assim. E eu conversaria com eles principalmente quais foram os aprendizados durante a jornada. Durante a jornada. O que eles pensavam? Não é o que eles fizeram. Não é a versão de hoje, né? Não. É o que eles pensavam quando eles fizeram aquilo. Pra saber se eu tô pensando também certo, mais ou menos certo ou mais ou menos errado. Muito bom. Seria mais nessa linha, cara. Muito bom, adorei. Muito bom. Porque é isso, né, cara? Porque se você pegar o recorte de hoje, é uma coisa. Se você pegar o recorte lá de 10 anos atrás... Porque às vezes eu já ouvi, acho que o podcast do Thiago Nigro falando que, tipo assim, ele, lógico, vendeu uma empresa ali e tudo mais, mas, cara, ele foi estourar, entre aspas, depois de 10, 8 anos. O negócio começou a dar certo, cara. Imagina você persistir ali por muito tempo, né? Exatamente. Adorei a ideia do conselho, cara. Muito bom. O que eles pensariam, cara? O que eles pensavam naquela época? Que eles, quando o Edu Lira lançou o livro, o que ele pensava? Quando ele começou a fazer palestra na escola, o que ele pensava? Ele realmente acreditava? Como é que era o modelo mental dele nessa época? Tenho muita curiosidade. Muito bom. Muita curiosidade. Muito bom. O que é óbvio pra você, David, aí no seu dia a dia que você acha que nem todo mundo percebe, cara? Nossa, cara, o que é óbvio pra mim? Não necessariamente na educação financeira, né? Qualquer coisa. É óbvio pra mim que as oportunidades, elas vêm através de pessoas. É um pouquinho do que o Wesley falou. Cara, quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei bom em criar oportunidade. Às vezes você tá trocando uma ideia com alguém que você não conhece. Você conheceu ali num evento, num lugar, num dentista, sei lá. Mas aquela pessoa, ela conhece uma porrada de outras pessoas e às vezes surge alguma coisa dali, cara. Às vezes que eu ganhei mais dinheiro foi assim. Foi assim, trocando uma ideia ali com a galera. É isso. Trabalho com educação financeira. Ah, eu também trabalho com educação financeira. O que você faz? Tal? Bom, vamos fazer uma reunião? Cara, é isso. E pra mim as pessoas, elas não pensam nessa parada. Elas não pensam. Elas estão muito focadas no como. Como é que eu faço? Como é que eu falo? Como é que eu aprendo? Como é que... Cara, pra mim é o quem. Porque o quem sempre resolve tudo. O quem sabe como, onde, por quê, qual lugar. E é sempre o quem. Eu tava até refletindo esses dias, eu nunca fiz nada sozinho, cara. Tipo assim, de projeto, de empresa. Quando eu comecei a investir, isso foi com pessoas. O livro não é só meu, o livro é meu e da Amy. Qualquer coisa que eu faço, os embaixadores, eu tô com a Educafim agora. Tudo que eu construí foi com pessoas. Sempre foi com pessoas. Eu acho que isso é uma grande sacada. Porque se fosse só pra fazer sozinho, eu acho que... Talvez eu teria desistido, sabia? Até no livro mesmo. Teve 2 anos. Ralando. Teve um momento que eu falei assim, acho que não vai, hein? Aí a Emily, ela me mandou a primeira versão da história, assim, de uma história do livro. Aí eu li e falei, acho que vai sim. Bom pra caramba. Muito bom, muito bom. Excelente, cara, é verdade mesmo. Tem um número que eu vi, eu não sei, eu não vou citar fonte, não sei qual fonte que fala que 85% do seu resultado financeiro na sua vida é através do seu network. Sim. O pessoal chama de network, né? Eu costumo brincar que é rede de apoio, né? A galera que você pode pedir R$1, mandar um WhatsApp, marcar uma reunião. É isso, cara. É isso. Cara. A gente tá aqui por causa da nossa rede de apoio. Sim, total. Sabe como é que eu conheci a Anai, por exemplo? A Anai, eu conheci ela porque eu tava elaborando um projeto e eu queria conversar com uma pessoa específica, que é a Ana Leone, que é uma pessoa que ela é referência no mercado financeiro. E aí, pra conversar com a Ana Leone, a assessora dela era a Anaí. E aí eu comecei a trocar com ela. E aí, as coisas foram acontecendo de lá pra cá. E eu falei, acho que chegou o momento de ter uma assessoria por trás. Muito Anaí, o que você acha? Tal. A gente trocou figurinhas e aconteceu. Muito bom. Ela é incrível, cara. Adoro ela também. A Naí muito boa. Adoro o trabalho dela. Já falei pra ela isso. Incrível. Tem alguma pergunta que a gente tá indo pra 1 hora aí de episódio na reta final? Tem alguma pergunta que eu não te fiz? E você falou assim, putz, cara, tô indo lá gravar um podcast com a Dilson e tal. Tem uma pergunta que você queria responder, que você teria um orgulho de falar sobre ela, mas não foi feita? A Dilson, aí você me pegou, cara. Ou eu perguntei tudo. Não, foi bom, eu perguntei tudo. Porque às vezes pode ser que você... Sim. Pode ser que eu não consegui extrair alguma coisa importante,
algo que não ficou na mesa? Cara, eu acho que poderia ser algo de educação financeira também, sabe? Alguma outra dica de educação financeira, principalmente pra galera que já tem dinheiro. Boa. Um pai, uma mãe que já tem dinheiro, fala, tô com dinheiro aqui, mas é tanta sigla, é tanta coisa que, eu não faço sei ideia. por onde começar. Não sei, vou deixar na poupança. Cara, o grande lance do mercado financeiro é que a grande parte daquilo ali foi tudo feito pra te enganar, entendeu? Muito bom. O básico bem feito ali, o tesouro direto, se tiver um pouco mais de vontade, não de vontade, mas se tiver um disposto a correr um frio na barriga, correr um pouco mais de risco, tem a renda variável, mas assim, não vai inventar opções binárias, criptomoedas, sem entender. Quer ir pra renda variável? Vai entender o que é uma ação. Uma ação é uma parte de uma empresa, um fundo imobiliário é uma parte de um imóvel, um ETF é uma carteira teórica que replica esse negócio. E entender que o mercado financeiro, grande parte dele, ele é totalmente conflitado de interesse. Então, assim, o cara, ele tá te indicando um produto porque, de alguma forma, a comissão dele é muito interessante. Até pensando nisso, a gente tá lançando também agora na Investins a nossa consultoria de investimentos. Então, além da parte educacional, a gente vai começar a investir o dinheiro dos nossos clientes. E a gente está elaborando uma trilha para os filhos dos pais, assim, das mães. Então, a gente vai ensinar educação financeira para esse filho que às vezes já tem um patrimônio para, enfim, que em algum momento vai ser dele, para ele dar valor àquele dinheiro e saber fazer aquele dinheiro trabalhar para ele. Então, acho que seria isso, assim, seria, o mercado financeiro, resume o mercado financeiro em uma frase. Cara, a grande maioria dele é conflitado. Cuidado, porque o fato do cara estar de terno, te oferecer um cafezinho, não significa que ele entende daquele negócio, entendeu? E sempre pesquisa, assim. Recentemente, agora, essa semana, a gente teve um resultado não tão positivo, né, para alguns investidores, que foi alguns COIs, principalmente vinculado ali a XP, ao BTG, menos 93%, né? Então, se você tinha 100 mil reais, você recebeu de volta 7 mil reais. Então, o que isso não causa, né, num patrimônio de uma família e tal. Total. Então, acho que seria mais linkado aí a educação financeira e mercado financeiro, que é onde, de fato, eu sei alguma coisa. Boa, muito bom, cara. Muito bom. David, queria agradecer, cara, a presença. Foi, cara, sensacional. Adorei bater um papo com você. Adorei a participação do Wesley aqui. Entrou aqui. Não, a gente já vai fazer os cortes, Instagram. Vamos lançar o Wesley. Vamos lançar o Wesley. Muito bom. Obrigado de novo, cara, pelo seu tempo. Cara, eu que agradeço. Foi muito legal. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link do livro pra você comprar. Encaminha esse episódio pra frente e te pedir pra deixar um recadinho final pra quem ficou com a gente até agora. Legal, cara. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, tô super à disposição. E a mensagem final é isso. Pra você que é jovem, cara, se movimenta, faça as coisas, converse com as pessoas, seus professores, suas diretoras, converse com os amigos dos seus pais, se movimenta pra realizar os seus sonhos. Mesmo que você não queira empreender, se seu sonho é fazer um concurso público, vai lá, se esforce, faz aquilo, foca naquilo pra você realizar os seus sonhos. E pros pais e pras mães, eu vou deixar uma mensagem pra vocês apoiarem os filhos de vocês, cara. Então, se vocês identificarem que eles querem fazer alguma coisa em algum segmento, cara, apoia. Eu sei que no começo tá meio nebuloso, né? A gente não sabe muito, será que isso aí vai dar certo? Meio perigoso. Mas, cara, apoia os seus filhos pra que eles possam realizar os sonhos deles, assim. Eu tive o apoio dos meus pais, e eu sei o quão isso é valioso, não só dos meus pais, o Wesley também me apoiou sempre, enfim, a minha família como um todo. E se hoje eu tô aqui é porque as pessoas me apoiaram. Então, sejam um apoio dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das suas sobrinhas, das suas filhas, porque isso é muito valioso. Muito bom, cara. Excelente. Gente, manda esse episódio pra frente. Precisamos fazer chegar essa mensagem em mais gente, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Mais uma quarta-feira juntos aqui. E a gente se encontra todas as quartas às 19 horas no YouTube e no Spotify. Até semana que vem. Tchau.